Perspectivas bíblicas. A revelação bíblica ensina que todos os seres humanos possuem dignidade intrínseca porque são criados à imagem e semelhança de Deus. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículos 26 e 27. A humanidade tem uma qualidade específica que a torna irredutível à pura materialidade. A imagem não define a alma ou as capacidades intelectivas, mas a dignidade do homem e da mulher. Ambos, na mútua relação de igualdade e amor recíproco, cumprem a função de representar Deus no mundo e são chamados a cuidar do mundo e cultivá-lo. Sermos criados à imagem de Deus significa, portanto, possuir em nós um valor sagrado que transcende toda distinção sexual, social, política, cultural e religiosa. A nossa dignidade é-nos conferida, não é nem pretendida e nem merecida. Todo ser humano é por si mesmo amado e querido por Deus e, por isso, é inviolável na sua dignidade. No Êxodo, coração do Antigo Testamento, Deus se mostra como aquele que escuta o grito do pobre, vê a miséria do seu povo, cuida dos últimos e dos oprimidos. O mesmo ensinamento se encontra no Código Deuterocanônico. Conferir Deuteronômio, capítulos 12 a 26. Aqui o ensinamento sobre os direitos transforma-se em manifesto da dignidade humana, particularmente em favor da tríplice categoria do órfão, da viúva e do estrangeiro, conforme Deuteronômio 24, 17. Os antigos preceitos do Êxodo são retomados e atualizados pela pregação dos profetas, os quais representam a consciência crítica de Israel. Os profetas Amós, Oséias, Isaías, Miqueias e Jeremias têm inteiros capítulos de denúncia da injustiça. Amós repreende duramente a opressão do pobre, o fato de não se reconhecer ao mísero nenhuma fundamental dignidade humana, conforme Amós 2, versículos 6 a 7, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículos 11 e 12. Isaías pronuncia uma maldição contra aqueles que espezinham os direitos dos pobres, negando a eles qualquer justiça. Ai daqueles que fazem decretos iníquos e descrevem às pressas sentenças opressivas para negar a justiça aos míseros. Isaías 10, versículos 1 e 2. Este ensinamento profético é retomado na literatura sapiencial. O eclesiástico equipara a opressão dos pobres ao homicídio. Mata o próximo quem lhe priva do nutrimento, derrama sangue quem nega o salário ao operário. Eclesiástico capítulo 34, versículo 22. Nos Salmos, a relação religiosa com Deus passa através da defesa do fraco e do necessitado. Defendei o fraco e o órfão, ao pobre e ao mísero fazei justiça. Salvai o fraco e indigente, livrai-o da mão dos malvados. Salmo 82, versículos 3 e 4. Jesus nasce e cresce em condições humildes e revela a dignidade dos necessitados e dos trabalhadores. No decurso do seu ministério, Jesus afirma o valor e a dignidade de todos aqueles que trazem em si a imagem de Deus, independentemente da sua condição social e das circunstâncias externas. Jesus abateu as barreiras culturais e cultuais, dando novamente dignidade às categorias dos descartados ou aquelas consideradas às margens da sociedade. Os cobradores de impostos, Mateus 9, 10 a 11. As mulheres, João 4, versículos 1 a 42. As crianças, conforme Marcos 10, versículos 14 e 15. Os leprosos, Mateus 8, versículos 2 e 3. Os doentes, conforme Marcos 1, versículos 29 a 34. Os estrangeiros, Mateus 25, versículo 35.
as viúvas, conforme Lucas 7, versículos 11 a 15. Ele cura, alimenta, defende, livra, salva. Ele é descrito como um pastor solícito até pela única ovelha perdida, conforme Mateus 18, versículos 12 e 14. Ele mesmo se identifica com os seus irmãos mais pequeninos. Aqueles que fizestes ao menor dos meus, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Na linguagem bíblica, os pequenos não são somente as crianças, mas também os discípulos indefesos, os mais insignificantes, os rejeitados, os oprimidos, os descartados, os pobres, os marginalizados, os ignorantes, os doentes, os que são desqualificados pelos grupos dominantes. O Cristo glorioso julgará em base ao amor para com o próximo, que consiste em ter assistido o faminto, o sedento, o estrangeiro, o nu, o doente, o encarcerado, com os quais ele mesmo se identifica, conforme Mateus 25, versículos 34 a 36. Para Jesus, o bem que for feito a cada ser humano, independentemente dos laços de sangue e de religião, é o único critério de juízo. O apóstolo Paulo afirma que cada cristão deve comportar-se segundo as exigências da dignidade e do respeito aos direitos de todos os seres humanos, conforme Romanos 13, versículos 8 a 10, segundo o mandamento novo da caridade, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13.